Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Bem-vindos ao nosso segundo webinar dessa série da DataSafer, né? Série sobre Object Storage S3. Para quem não me conhece, eu sou o Gustavo, sou Sales Consultant aqui da DataSafer. Estou aqui com o Jonathan hoje, já já ele vai aparecer aí com a gente. Ele, Bom dia pessoal, bom dia a todos. ele participou aqui também do último webinar com a gente. E antes de começar, aproveitar que o pessoal está chegando, tem alguns recados aqui. O primeiro é que, como no último webinar, a gente tem um link de trial, que eu vou deixar, a Monique vai deixar aí para a gente no chat, tá? O que é esse link do trial, né? Durante toda a nossa live, você vai poder acessar esse link e depois também, né? Provavelmente vão receber por e-mail, vai ficar ativo ainda. É uma landing page onde vocês vão conseguir fazer o cadastro para conversar com a gente sobre S3, para fazer o teste, para a gente agendar uma conversa, enfim, da mesma forma que funcionou o nosso primeiro webinar. Já já vou falar também como que você consegue acessar o primeiro webinar, né? Hoje o tema desse webinar é aumente sua receita com armazenamento S3. Então, na primeira apresentação, a gente falou mais sobre como que a DataSafer chegou nesse produto, né? A gente falou sobre o estudo Gartner. Nesse, a gente vai focar mais em como as MSPs, os nossos parceiros, e quem ainda não é parceiro da DataSafer, consegue objetivamente, né, de forma prática, oferecer esse produto e aumentar a receita com o Object Storage S3. Bom, mais um lembrete sobre as dúvidas, né? Para a gente ficar de uma forma mais dinâmica e conseguir manter o tempo, a gente pede que envie as dúvidas no chat e depois no final a gente responde tanto dúvida comercial quanto técnica. A gente vai responder, o Jonathan também vai fazer uma apresentação técnica hoje, já já a gente fala um pouquinho mais sobre isso, mas as dúvidas enviem no chat que no final a gente responde, tá bom? E também o sorteio no final do nosso webinar. A gente vai ter um sorteio de alguns kits aí. Quem participou do primeiro sabe que o presente foi bem legal. E aí a gente faz esse sorteio no final, tá bom? Acho que é isso. Então vamos iniciar aí. Eu vou falar um pouquinho sobre a empresa, né? Para quem não conhece ainda a DataSafer, nós somos uma empresa de backup em nuvem e segurança, tá? E armazenamento. Então nós somos uma empresa que desenvolve soluções e que gera negócios. A DataSafer, para quem não sabe, foi fundada em 2013, então fizemos 11 anos. É uma empresa pioneira de armazenamento em nuvem no Brasil, de backup. E hoje a gente chegou já com a presença nacional, com mais de 1.200 parceiros, provedores de serviços de TI e MSPs no Brasil. Abaixo desses 1.200 parceiros, a gente tem mais de 200 mil servidores protegidos, com 93% dos clientes satisfeitos. A gente teve, nos últimos 3 anos, 75% de crescimento, então isso demonstra aí a consistência da empresa, chegando aí nos 11 anos, né? Agora, falando um pouquinho do nosso último webinar, né? Então, como eu disse, a DataSafer está fazendo uma série de webinars sobre esse produto que a gente startou aí esse ano, que é o Object Storage S3. Para quem não assistiu o primeiro webinar, eu aconselho a assistir, porque é bem interessante você entender o motivo de você ofertar esse produto. A gente mostrou o estudo Gartner também, né, no último webinar. A gente falou um pouquinho sobre a origem, né, do Object Storage. Então, quem tiver interesse, entra lá no nosso canal no YouTube, se inscreve lá, porque ao longo do ano, ao longo desse ano de 2024, a gente vai ter outros webinars. O mês que vem já vai ter um. Então, no final do webinar, eu vou falar para vocês sobre esse. Mas se inscreve lá para não perder, que a gente está sempre postando novidades. Estamos atualizando lá o canal com bastante conteúdo. Então, se inscreve lá e assista esse primeiro webinar, que hoje, na verdade, seria uma continuação, né, do último webinar, com um aprofundamento na aplicação prática do S3, ok? Vamos lá iniciar. Para quem, só para dar uma introdução, para quem ainda não conhece esse produto, o Object Storage S3 da DataSafer, então ele é um tipo de armazenamento em nuvem escalável que utiliza o protocolo S3 para transferência de dados. Basicamente, ele é uma nuvem que você consegue escalar infinitamente, né?
e você faz o armazenamento de qualquer tipo de objeto por meio de transferência do protocolo utilizando o protocolo S3, tá? E hoje ele é utilizado no mercado para dados de aplicações nativas de nuvem, para backup e recuperação, como a gente até falou de alguns aplicativos, vamos falar hoje também. Arquivamento de dados, e daí a gente entra nessa parte de archiving e principalmente de até alguns cases que a gente vai mostrar mais para frente, que são volumes massivos de dados que precisam de um armazenamento constante de longo prazo, e você hoje precisa escalar isso de forma sem precisar de um local físico, de uma infraestrutura dentro da empresa. Então, o seu cliente final consegue ter esse serviço de forma duradoura aí e permanente com o Object Storage, sem a necessidade de aumentar qualquer tipo de infraestrutura dele, tá bom? Armazenamento de mídias avançadas, isso também vai estar aqui dentro de alguns assuntos que a gente vai falar. Só um minutinho. E Machine Learning, né, que hoje também a gente tem esse nicho de mercado para utilização. A gente falando assim dessas aplicações, dessas áreas de aplicação, fica meio superficial, né? Então, por isso, a gente até comentou essas mesmas áreas no último webinar, mas por isso que a gente quis trazer um pouco mais aprofundado hoje alguns softwares e algumas áreas onde você pode aplicar o Object Storage, onde pode ser utilizado e para isso a gente vai mostrar mais para frente alguns softwares, mas primeiro a gente vai falar de alguns cases, né? Hoje, falando de forma geral, não da DataSafer especificamente, a gente tem a aplicação prática do Object Storage no dia a dia das pessoas. Um iPhone, por exemplo, ele utiliza um tipo de armazenamento de objetos S3 para liberar espaço nos aparelhos. Então, quando você está armazenando qualquer tipo de mídia no iPhone, você, na verdade, está armazenando no S3. As empresas de medicina, né, os centros de diagnóstico por imagem, por exemplo, eles também armazenam esse volume massivo em Object Storage, né? Na verdade, está migrando para isso. A gente vê aqui dentro da DataSafer um volume muito grande de profissionais procurando Object Storage para armazenar imagens médicas. Por quê? Primeiro que existe uma legislação que você precisa manter esses dados, esses dados de exames durante 5 anos, e segundo que você precisa ter um volume escalável muito grande, né? Eu me lembro que até eu trabalhei num hospital, né, um tempo atrás, e a gente tinha uma casa lá, era uma fazenda para armazenar imagem médica, né? Então, olha que loucura. E hoje você tem o Object Storage como uma alternativa a esses espaços físicos para você armazenar esses exames. Então, é uma das áreas também que a gente tem essa aplicação prática. A gente vai falar isso mais para frente, mas só dando uma adiantada, é importante a gente saber dessas áreas onde que você consegue aplicar Object Storage, principalmente para você fazer uma sondagem com o seu cliente, porque às vezes ele já utiliza algum tipo de armazenamento e você pode substituir esse armazenamento pelo Object Storage, assim como esse exemplo aí da rede de diagnóstico de imagens, esse tipo de nicho, tá? Aí trazendo para a DataSafer alguns cases, a gente vai falar agora sobre alguns cases reais da DataSafer. Call Center, a gente até chegou a comentar no nosso primeiro webinar, elas são empresas que lidam com um volume muito grande, um volume massivo de dados, porque inclui chamada, transcrição, gravação de voz, informação de clientes. Então você precisa ter um volume escalável, muito grande, massivo, e também substituindo aí armazenamentos antigos, né? Por exemplo, de fita, onde o custo vai ser muito mais alto se você for fazer o armazenamento, o backup e o armazenamento de fita da forma que se deve, né? Da forma como é orientado, isso é um custo muito alto, né? Porque você não pode nem guardar essas fitas no mesmo local onde são gravadas, enfim, no mesmo local da empresa, você tem um custo com storage físico, né? Então, hoje, a migração para a área de call center, nós temos um case aqui bem interessante de um parceiro nosso que vem fazendo, né, esse armazenamento em Object Storage e tem dado super certo.
Então, talvez você, MSP, provedor de serviço de TI, que tenha aí algum cliente, que tenha algum call center, ou, enfim, você consegue fazer essa sondagem, saber onde ele está armazenando os dados e fazer a transferência para DataSafer. Às vezes pode até ser que ele já esteja em Object Storage. Aí vai o caso de você procurar que tipo de Object Storage que ele está armazenando e aí ver se o da DataSafer atende e mostrar os benefícios, né, do produto que você já tem aí com a gente, tá bom? Na área de desenvolvimento, né? Então, hoje, principalmente um case que a gente tem aqui na DataSafer, que até depois o Jonathan, na apresentação técnica, se ele quiser, pode até falar mais sobre esse assunto, que é o uso na área de desenvolvimento. O case que a gente tem aqui é de um parceiro nosso que cuida de sites de marketplace, cria site de marketplace, e site de marketplace a gente sabe que tem um volume muito grande de armazenamento de mídia, né? Vídeo, imagem, tanto da pessoa que está vendendo, quanto da pessoa que compra, faz avaliação, sobe arquivo. E para você manter esse volume, que é só crescente, né? Porque você precisa manter um histórico, o Object Storage S3 é uma alternativa, né? Então você faz a integração com os aplicativos web e você consegue armazenar esse conteúdo, no caso aqui do nosso case, que é o conteúdo de mídia, né? Mas enfim, qualquer conteúdo que você consiga armazenar e precise e consiga ter uma integração com a aplicação web. Então é uma outra alternativa também de armazenamento, principalmente hoje com esse volume, no caso aqui que a gente está falando especificamente de marketplace, o volume de sites de vendas que a gente tem hoje, e a gente tem muitos parceiros que trabalham com sites de marketplace, então é uma alternativa você fazer o armazenamento das mídias, dos arquivos de mídia, né, vídeo, imagem, enfim, no S3 com integração de aplicativos web, tá? E aí a gente chega num case que inclusive teve um crescimento nos últimos meses que a gente até se surpreendeu aqui na DataSafer, no sentido de ser uma área que a gente já trabalhava, são parceiros que a gente já tinha, mas que vem aumentando o volume de armazenamento S3, que são a ISPs, né? São empresas provedores de internet ou telefonia, né? VoIP, enfim. E esse é um nicho muito grande de volume de dados, porque é gerado um volume massivo de dados, e mais uma vez, você, para ter uma estrutura física dentro da própria ISP para fazer o armazenamento desse volume, você perde o core, né? Você sai da sua área porque você vai ter uma ISP e você vai ter que cuidar de um data center ali, enfim, ou seja lá como você vai fazer esse armazenamento. Então, as ISPs são empresas que elas encontraram no armazenamento S3 uma forma de manter esse volume massivo, tendo como serviço, não precisando ter a infraestrutura própria dentro da empresa e diminuindo o custo, né? Então, a gente tem plataformas de hospedagem de arquivo, tem sistema de vídeo monitoramento para armazenamento de DVR, por exemplo, é outra área aí também dentro de SPs, mas enfim, o armazenamento de vídeo monitoramento vem crescendo também, porque você precisa manter essa imagem em algum lugar, e para manter dentro de um DVR não tem como, nem um HD, porque a gente sabe que volume de vídeo, principalmente alta definição, a gente precisa ter um volume muito grande para armazenar, e você com Object Storage consegue fazer isso. Dentro do Object Storage, você também tem facilidade de acesso e compartilhamento, principalmente no portal da DataSafe, onde você consegue até passar um usuário para o seu cliente, a gente vai falar isso mais para frente, mas só dando uma adiantada, você consegue até passar um usuário para o seu cliente, então você consegue ter o compartilhamento de acesso, se você for usar como um Cloud Drive, por exemplo, né? E a gente também tem tido bastante procura desse serviço. Enfim, então essa área de ISPs é uma área que a gente tem se surpreendido com o crescimento rápido de armazenamento, e ou você seja uma ISP ou você atenda uma ISP, é uma área para você ficar de olho, fazer uma análise, verificar as oportunidades dentro dessas empresas, porque provavelmente você tem a oportunidade de diminuir custo com o armazenamento S3. Tá bom? E aí a gente fala dos diferenciais, né? Então a gente fala um pouquinho
sobre o que é o Object Storage, as aplicações práticas no dia a dia, cases de empresas que utilizam o Object Storage aqui com a DataSafer de forma bem sucedida. E tá, mas Object Storage S3 a gente tem no mercado, né? No mercado há muito tempo, né? Algum tempo pelo menos. Qual que é o diferencial da DataSafer? Então a gente tem aí o primeiro diferencial nosso, que a gente colocou como uma representação do painel, mas na verdade a gente está falando o produto como um todo, né? A simplicidade do produto da DataSafe é o que geralmente atrai, porque ele não perde a funcionalidade só por ser simples, né? Só uma forma mais intuitiva de você utilizar o painel. Então, com isso, você economiza recurso de treinamento, recurso humano, porque você não precisa de um engenheiro ali para fazer a administração e gerenciamento do seu painel. E aí, esse é um diferencial, porque você tem tudo que você precisa de forma descomplicada, e aí tem até um comparativo com o painel da concorrência, para a gente perceber que realmente você tem ali só o que você precisa e consegue utilizar de forma mais rápida e fácil. Outro diferencial nosso é o acesso a quente aos dados. Algumas empresas a gente sabe que você precisa fazer o agendamento para você ter disponibilidade dos dados. Aqui com a DataSafer, não. Você tem a recuperação instantânea com acesso a quente aos dados. Precisou, tá lá. Acabou de subir os dados, você já tem disponibilidade de fazer o restore, enfim, a utilização ali, o tráfego da forma que você precisar, tá bom? Inclusive, só voltando aqui, inclusive, isso diminui custo também, porque dependendo da forma de faturamento que a empresa de S3 ofereça para você, você paga por cada solicitação que você faz de acesso aos dados, né? São alguns custos que a gente vai falar aqui no próximo slide. E aqui com a gente não, porque você tem acesso a quente aos dados, a gente não cobra tráfego, então você tem aquilo que você precisa na hora que você precisa, sem custo adicional. Outro diferencial do S3 da DataSafer são os nossos data centers. Por quê? Você sabe exatamente onde seus dados estão armazenados, ok? Então você tem aí o armazenamento em data center Tier 3 no Brasil, com a infraestrutura para você atender onde você precisar. E você tem além de saber onde os seus dados estão armazenados, você tem as certificações para você atender qualquer tipo de mercado no Brasil. Então, tem todas as certificações LGPD, ISO, para você conseguir, mesmo que exista uma regulamentação, como a gente falou, por exemplo, do armazenamento de imagens médicas, a gente tem armazenamento também de cartórios, enfim, você precisa talvez manter no Brasil, você consegue fazer isso com a DataSafer tranquilamente, porque a gente está onde os grandes players do mundo, né, estão armazenados também. Então, você tem a garantia de estar numa empresa de confiança, não só a DataSafer, mas também os data centers, onde a gente tem a nossa infraestrutura. Aí, a cereja do bolo, né, que eu brinquei no último webinar, e é mesmo, que o principal diferencial da DataSafer no mercado hoje é a precificação simplificada. Então, a gente tem valores em reais, a gente não tem custo de put, get, IOPS, nem custo de download e upload, sem surpresa na fatura. A gente sabe que uma MSP, ela precisa ter previsibilidade, às vezes a margem de lucro é pequena, você não pode ter surpresa no mês, de um mês para o outro, porque você não vai conseguir segurar isso, vai ter que repassar para o seu cliente, acontece uma situação chata ali. Então, essa é uma forma de precificação da DataSafer bem diferente do que a gente encontra no mercado hoje. Então, você paga pelo volume armazenado, você contrata 1 tera, 2 teras, 50 teras, 100 teras, você vai pagar por aquilo ali, não vai ter nenhum custo de tráfego, put, get, tudo que está aí na tela para vocês, tá bom? Então, esse é o principal diferencial da DataSafer, e quando você coloca na ponta do lápis, além de você ter economia, o principal acho que é previsibilidade, porque você sabe exatamente quanto você vai pagar, independente de quantas vezes você vai precisar fazer qualquer tipo de operação dentro do seu Object Storage S3. Tá? Hum. E aí a gente entra novamente numa área que ok, já sei alguns cases, já sei para que serve o Object Storage, estou vendo que realmente ele está em expansão, mas como que eu oferto para os meus clientes, né?
Então, a gente tem aqui a avaliação da necessidade do cliente, que acho que é o principal. A gente tem alguns pontos aí, mas esse é o principal, que é aquilo que eu falei. A partir do momento que eu já sei que um call center precisa de object storage, uma empresa de imagem de diagnóstico médico precisa de object storage, enfim, eu analiso tanto o meu cliente quanto o que vai chegar, né? Então, o cliente que eu já tenho, ele já utiliza armazenamento, independente de que tipo de armazenamento. Pode ser que ele utilize um pendrive, o HD dele, enfim. Eu consigo transferir esse armazenamento para um local mais seguro, onde eu vou ter imutabilidade de dados, enfim, onde eu vou estar num data center padrão Tier 3. Então, você tendo fazendo essa análise da sua carteira de clientes, você consegue saber onde você vai ofertar o Object Storage. A partir dali, você sabe onde atacar com uma proposta comercial, exatamente onde o cliente tem a dor. Verificar aplicações e softwares compatíveis. Isso a gente tem lá no nosso site, no datasafer.com.br, a gente tem a nossa página de S3, onde eu recebi até algumas perguntas no último webinar sobre isso. Gustavo, como é que quais são os softwares compatíveis? Enfim, qualquer software que faça a transferência de dados via protocolo S3, a gente consegue atender. Mas se você não tiver uma ideia clara aí de quais são essas ferramentas, lá dentro do nosso site a gente tem, e daqui a pouco o Jonathan vai falar sobre esses softwares também, tá bom? Então, ele vai falar sobre alguns, vai dar uma ideia para vocês, e como eu disse, se vocês precisarem, é, entre em contato com a gente. Aí no QR Code de novo que está na tela de vocês, entre em contato com a gente conversa sobre qual solução que você está precisando. Gustavo, preciso armazenar a imagem de DVR, preciso fazer backup com outra ferramenta, preciso criar um cloud drive, um compartilhamento, um sync and share. Então, qualquer que seja a sua necessidade, entre em contato com a gente. Com certeza, o pessoal do suporte ou o Jonathan vai saber passar para você algum software, open source ou não, que atenda com o Object Storage S3 da DataSafer, tá bom? E aí a gente tem ali, entrando nesse assunto já, a demonstração e prova de conceito, porque você precisou fazer uma apresentação para o seu cliente, fala com a gente vai agendar, vai liberar um trial para você, tanto quem já é parceiro quanto não é. Entre em contato que a gente consegue liberar a área de trial, você vai fazer uma prova de conceito, deixa lá no cliente rodando, com certeza, se for o que atende a demanda dele, vai ser aproveitado com essa prova de conceito. Então, entre em contato com a gente que a gente consegue liberar esse trial para vocês e conversar sobre as ferramentas disponíveis. Agora o Jonathan vai fazer uma apresentação técnica, vai falar um pouquinho ali de alguns softwares, depois ele vai apresentar dois para a gente, e aí as dúvidas técnicas que provavelmente vão surgir agora, mandem no chat, e depois quando a gente voltar, a gente vai responder as perguntas, depois a gente já encaminhando para o final também faz o sorteio dos brindes, tá bom? Então agora o Jonathan vai assumir com vocês. Olá, pessoal. Um bom dia aí a todos. Meu nome é Jonathan, né? Eu faço parte aqui da equipe de pré-vendas da DataSafer, né? Bom, o intuito aqui, né, vai ser que a gente faça um overview, né, da plataforma, fale sobre alguns softwares, né, para que vocês tenham uma noção, né, ali de como aplicar, né, o S3 de fato na prática e no ambiente de vocês. Bom, aqui, tá, a gente tem alguns exemplos, eu vou só mencionar alguns deles e outros eu vou mostrar ali para vocês, tá? Mas aqui a gente tem dois lados, né? A gente tem dois softwares de montagem, tá? O que seriam isso, né? Esses softwares de montagem, tá? Eles são softwares, né, que vocês vão comunicar através de S3 para montar discos, né, nas suas máquinas, né, nas máquinas que vocês têm. Então, se for a sua demanda, tá, criar um disco, né, naquela máquina ali como um armazenamento S3, é uma máquina que não tem um volume muito alto e tudo mais, né, você pode montar usando o Mountain Duck, tá, ou você pode montar também, no caso de máquinas Linux ou máquinas Mac, tá, usando o software S3FS, tá. Ambos têm a mesma finalidade, tá.
de você fazer ali, né, essa montagem, né, e utilizar, né, esse volume ali numa máquina, às vezes que não tenha, né, aquele espaço, você utilizar esse volume S3 montado ali, ou na sua máquina Windows, tá, ou na sua máquina Linux, tá, lembrando que o Mountain Duck, ele tem compatibilidade com os dois, tá, e o S3FS, ele é mais focado ali para máquinas Linux e Mac, tá bom? Aí a gente vem para o lado direito, a gente tem alguns softwares, né, de gerenciamento e transferência de dados. Da mesma família do Mountain Duck ali, a gente tem o CyberDuck, né? Ele é um software da mesma família do Mountain Duck. E ele é um software de transferência e gerenciamento de dados, tá? Dentro do S3. Ele tem uma finalidade um pouco diferente, né? Vocês vão fazer transferências dos dados, gerenciar ali permissões dos objetos dentro do S3, fazer a manipulação de buckets, criação de novos buckets, né? A gente até vai chegar um pouquinho nessa parte, até para quem, né, participou do último webinar, poder revisitar ali algumas coisas, né? E para quem ainda não viu, já ter toda essa visão, né, de como a gente vai aplicar. A gente tem também, né, o Dragon Disk, que também é outro, né, software que também faz essa mesma função de gerenciamento, né? E é o FileZilla, né? Esse é mais, acho que o mais famoso aí, né? É um software de transferência de dados ali, né? Hoje a gente consegue também, né, através do FileZilla, né, comunicar via S3, né, e fazer o gerenciamento, transferência de dados e tudo mais, tá bom? Bom, pessoal, esses são alguns dos softwares, tá? Aí a gente vai aprofundando um pouquinho mais. Agora eu vou fazer uma demonstração mais técnica, vou mostrar a plataforma web, vou mostrar alguns dos softwares na prática, tá? E vou falar um pouquinho mais de algumas questões técnicas, tá bom? Só um minutinho, por favor, eu vou fazer a apresentação aqui. Bom, aqui a gente tem, né, a nossa plataforma, tá, web. A gerência do S3, aí para quem é cliente Cloud Backup, né, eu imagino que tem alguém que é cliente Cloud Backup aí também, ela vai ser feita através do mesmo painel, tá? Vocês vão ter um seletor de produtos, né, de qual produto vocês vão utilizar, né, e dentro da mesma plataforma vão conseguir gerenciar clientes de Cloud Backup, clientes para Object Storage, tá? Então, iniciando aqui, vocês vão enxergar um dashboard com cotas, né, cotas contratadas, alocadas e os volumes disponíveis, um histórico aqui todo para consumo, para que vocês possam acompanhar, né, o quanto isso está crescendo com o passar do tempo. No menu superior, vocês vão ter as opções de configuração, como mudanças no próprio perfil, questões de produtos e serviços, os controles de acesso, né, quem vai gerenciar, quem da equipe de vocês ali, né, junto vai fazer, né, essa, essa apresentação, né? Pessoal, estão enxergando a tela? O compartilhamento? Estão enxergando sim? Ok. Bom, e aqui é uma parte de configuração, essa é da plataforma mesmo, são sobre questões aqui de nome, né, alterações de identidade visual aqui de vocês já estão acostumados, é a mesma tela, tá? E aqui a gente já vem para a parte de cliente, que é de fato onde vocês vão começar a gerenciar, né, e distribuir aí o S3, né, para os clientes que vocês têm essa demanda, tá? Bom, aqui eu tenho um cliente já criado, depois eu vou mostrar para vocês como cria do zero aqui, né, como faz a criação do primeiro passo em diante. Eu tenho um cliente A, eu tenho uma cota alocada para ele aqui de 100 gigas, tá? A partir desse momento eu já consigo gerenciar, eu já caí na camada, né, do meu cliente A, ele já vai nichar ali aquele dashboard, né? Já vai mostrar especificamente e já vai mudar um pouquinho aqui o menu para mim, tá? Aqui no menu do lado esquerdo, né? Eu vou ter os usuários de S3 de fato, que é onde vocês vão liberar os acessos. É o que vai fazer de fato a comunicação com os softwares, com as páginas web, com as integrações web, por exemplo, né? A integração com algum software de câmeras ou com algum tipo de DVR, NVR, né, que tenha esse protocolo, que converse esse protocolo de S3, para que a partir deles, né, essas imagens sejam, né, enviadas, né, imagens, dados, enfim, né, tudo que for necessário ali para o S3, tá? Bom,
Aqui eu tenho já essa conta criada, tá? Ela vai funcionar nesse formato, você vai criar um usuário e vai alocar aqui um volume para esse usuário de S3, né? A partir desse momento, ele já vai criar aqui para a gente, né, o usuário, o credenciamento, tá? Que é dividido em 3 etapas aqui. Então, aqui no credenciamento, tá? A gente tem um endpoint, que é de fato, né, onde está, né, o nosso armazenamento aqui, lá dentro dos data centers, né, que o pessoal mencionou, o access key, né, e o secret key. Tá? Esse é o usuário que vai fazer a ligação, né, dos softwares aqui com o S3, a cota, um acompanhamento de volumetria, né, de consumido, tanto em porcentagem quanto em volumetria. E aqui no lado direito vocês têm algumas ações, tá? Como ativar e inativar, ou gerar algum tipo de alerta, tá? Para o usuário de S3. Bom, dentro de um usuário de S3, tá? A gente consegue, através deste painel, gerenciar buckets, tá? Criar buckets, né? Criar buckets aqui através dessa plataforma. Ele vai separar aqui por usuários, então dentro de um cliente eu posso ter outros usuários de S3 dividindo, né? Aquela volumetria que ele tem contratada, tá? E aqui eu vou separando, né? Entre os buckets, né? Que eu tenho aqui dentro da minha plataforma, tá bom? Agora, pessoal, eu vou mostrar um pouquinho, tá, de um dos softwares, tá? É um software que a gente chegou a mostrar na última apresentação. Ele tem uma novidade legal, eu gostaria de mostrar aqui para vocês também, né? Então, vamos para ele, tá? Bom, o primeiro software, tá? Ele se trata de um software de gerenciamento de dados em S3, ele tem foco nisso, tá? Ele se chama S3 Browser. Esse software aqui, tá? Ele vai permitir que vocês criem buckets dentro aqui do S3 de vocês, como vocês podem ver, tá? Eu tenho aqui já vinculado, né, o meu S3 aqui no meu software, tá? E aqui, a partir dessa etapa, tá? Onde ele já está listando para mim, né, os meus buckets, eu consigo vir aqui e fazer a criação de um novo bucket, tá? Dentro da minha plataforma, assim como eu consigo fazer na plataforma web, tá bom? Aí uma novidade interessante, né? Relacionada a isso é nessa etapa aqui da criação do bucket, que essa ferramenta aqui, ela permite, né, que a gente crie buckets imutáveis, né? Aí, indo um pouco para a parte técnica, né? O que seria, né, um bucket imutável, né? Como a palavra mesmo, né, imutável, né? Ela vai ela vai proporcionar, né, para você uma segurança maior do seu dado, né? Essa configuração aqui de imutabilidade, ela vai permitir que o seu dado não sofra alterações no armazenamento, tá? E ele não sofra deleções ou algum tipo, por exemplo, né, de ataque, enfim, qualquer tipo de acesso indevido, né? Que aquele dado ele não seja afetado de nenhuma forma, você mantenha íntegro aquele dado, né? Ele vai ficar imutável, né? Então, hoje esse software vai permitir que a gente faça essa configuração de imutabilidade através de interface, tá? O que facilita muito ali na dinâmica, né? Para que vocês possam utilizar esta função aqui de imutabilidade. Ela tem um parâmetro aqui todo para configuração, tá? Onde vocês vão conseguir definir qual é o modo, tá? Existem 2 modos, tá? Um chamado governance, outro chamado compliance. Basicamente são níveis de acesso, tá? Você vai ter um nível de acesso onde nenhum usuário modifica, né, o objeto, e o outro, né, que no caso seria que o governance ele vai te dar um certo nível de permissão especial para algum usuário ou não, tá? E no caso aqui do compliance, tá? Ele não faz permissão para nenhum usuário, tá? O dado fica completamente imutável, seja lá qual for a permissão que esse usuário tem ali para poder fazer as modificações, e vocês conseguem escolher uma quantidade de dia para que o seu dado fique imutável, né? Ou seja, um prazo, um período para imutabilidade, tá? Junto da imutabilidade, né, que é um conceito aí mais técnico, né? Ele habilita também uma função de versionamento, tá? O que seria, né? Isso aí vocês, quem já tem o Cloud Backup já está um pouco acostumado com a questão de versionamento, né? Cada vez que eu subo um dado, né, para um bucket, né, que ele está imutável, né, eu preciso versionar o arquivo anterior, né? Eu não posso simplesmente substituir, trocá-lo, né? Eu não vou conseguir, porque aquele bloco, aquele objeto está imutável, né? Então eu simplesmente pego e versiono. Eu subo um novo, né, arquivo que também vai estar imutável a partir daquele momento que ele está dentro do meu S3, e eu tenho um objeto ali completamente íntegro, né? Um versionamento dele completamente íntegro, se caso eu precisar recuperar este dado, tá? Bom,
aqui, né, a gente tem a possibilidade, então, né, de transferir os dados, né, aqui dentro, né, desse software. Ele vai permitir que a gente faça, né, esses processos de envio de arquivos, tá? Então a gente vem aqui em documentos, tá vendo? A gente pode pegar aqui um documento ou dois, enfim, qual seja a quantidade que você queira mandar. E aqui você vai ter todo um nível de gerência, tá? Dos buckets e também dos objetos que vocês têm aqui dentro, né, desse software, tá? Ele vai liberar para vocês permissões, onde vocês podem, né, liberar ali para clientes, por exemplo, um acesso público a determinado dado, através, né, dessas informações, né? Tudo de Access Key, Secret Key e Endpoint, né? Que são feitas aqui as comunicações, né? Com este software. Agora, pessoal, eu vou para um outro software que na outra apresentação o pessoal gostou bastante, né? Eu vou mostrar ali um pouquinho aqui também. É um software bem legal. Que é um software de montagem também, né? De discos em S3, tá? E esse daqui é o AirLive Drive, tá? Ele é um software, né? Como até o título dele ali já denuncia, né? Ele vai fazer, né, a comunicação através do S3, assim como o S3 Browser, porém o que ele vai mudar é como ele vai apresentar isso para o usuário final, né? Então, vocês vão adicionar, tá? Aqui a função de S3, tá vendo? Vai estar aqui como uma das possibilidades, tá? Vocês vão apontar o endpoint, tá? O access key e o secret key, certo? Através desse momento aqui, tá? Se eu já fizer aqui dar um refresh aqui na tela, ele já vai identificar, né? Meus buckets, eu consigo selecionar um bucket, tá? Dar um OK aqui. A partir desse momento, ele já se comunicou, eu só preciso fazer a conexão de fato, escolhendo uma das unidades, tá? E conectar aqui com o meu S3, onde estão lá, tá? Os dois arquivos que eu acabei de mandar lá para o meu bucket, tá bom? Aí, pessoal, falando um pouquinho, né? Eu mencionei ali antes, tá? Dois softwares, né? Um de transferência de dados e um outro também na função de montagem de dados, né? Que um deles, tá? É aqui o CyberDuck, tá? O CyberDuck ele tem a mesma finalidade, né? Ali do S3 Browser, então ele vai trabalhar como um software de transferência, né? Principalmente e gestão ali, né? De buckets e objetos que vocês têm dentro, né? Dentro aqui do S3 de vocês, tá? Então aqui, como vocês podem ver, tá? Ó, eu já subi meu dado, ele já está aqui comunicando, tá? Então, todos os meus dados ficam disponíveis aqui. Eu posso pegar esse dado, né? Eu posso jogar ele, por exemplo, nesse caso, um PDF, posso apresentar ele no navegador, se ele estiver público. Eu posso vir aqui fazer um download, né? Desse objeto aqui para minha máquina, né? Então, esse também é um software, tá? Que vai ajudar na gerência ali, na transferência de dados no dia a dia, tá bom? Aí da mesma família, tá? Existe o Mountain Duck, tá? O Mountain Duck ele tem a mesma finalidade do AirLive Drive, né? Só que o Mountain Duck e o CyberDuck são da mesma, né, da mesma família ali. E ele também vai montar discos, tá? Ele também vai montar, né, na máquina de vocês, ele vai se comunicar aqui através, né, do S3, tá vendo? Vocês vão selecionar sempre S3, tá? E fazer o mesmo apontamento, tá? Apontamento de endpoint, que é o servidor, apontamento do access key, do secret key, e ele também vai montar a unidade. Só para vocês verem aqui como é que fica essa unidade, tá, pessoal? Ó, ela vai ficar nesse formato aqui, tá? Aí na máquina de vocês ou na máquina que vocês desejam fazer. Assim como o S3FS, tá? O S3FS, ele tem o mesmo intuito, tá? Porém, ele é um software focado ali para máquinas Linux, máquinas Mac, onde você pode dar um mount, né, um comando de mount lá, para você montar a unidade através desse software, né, e também passar a fazer a gerência, né, dos softwares aqui através do S3, tá bom, pessoal? Bom, voltando aqui um pouquinho no painel, aí vocês vão ter, né, todo um relatório para vocês fazerem acompanhamento, tá, de volume configurado, volume consumido, né, tanto em porcentagem quanto em tamanho, opções para exportar aqui esse software, esse relatório, né, para que vocês possam fazer todo esse acompanhamento, essa validação. Bom, aí eu já vi algumas perguntas aqui no chat, só adiantando, antes da gente entrar na parte de perguntas mesmo, tá?
Uma dúvida comum que o pessoal tem é sobre questão de DVRs e NVRs, tá? O S3, tá? Ele é um storage, né? Então, ele é um armazenamento, essencialmente, né? Ele é um armazenamento. Então, assim, qualquer DVR, NVR, né? Um sistema de CRM, por exemplo, né? Qualquer um desses sistemas, né? Vocês vão conseguir se comunicar se ele tiver essa comunicação, tá? Então, basta com que o software ou o equipamento, né, enfim, que vocês pretendam utilizar, né, esteja compatível, tá, ali com o S3. Isso estando compatível, tá, as possibilidades são inúmeras, né, de como vocês podem utilizar esse storage, né. Tem crescido muito, tá, os softwares que conversam o protocolo, tá, que conseguem se comunicar através de S3, tá. Então, tem aparecido cada vez mais softwares. A gente trouxe aqui uma pequena parcela dos softwares que existem hoje, tá? Mas existem para outras funcionalidades, tá? Como softwares, né, para a própria questão de câmeras, né? Um software que fica acompanhando ali as câmeras, subindo dados para o S3, tá? Existe um software específico para isso, tá? Que também comunica S3. Então, a gente também pode se aprofundar, né, pessoal, quem tiver interesse nessa questão de armazenamento de imagens e tudo mais, a gente pode também ter uma conversa, né, mais direcionada para a gente poder apontar ali para vocês especificamente isso. Bom, devolvo aí a palavra para o Gustavo, né, para que a gente possa seguir com o webinar. Muito obrigado a todos. Aí, vamos lá. Bom, então, agora só para a gente lembrar mais uma vez, quem precisar aí de conversar mais com o Jonathan, provavelmente a gente vai ler algumas perguntas aqui. Provavelmente não vou ter, a gente não vai conseguir ler todas, como aconteceu no último webinar, mas aí a gente vai fazer da mesma forma, tá? A gente vai responder todas as perguntas, a gente colocou no blog, para quem não viu também, pode acessar lá depois. E o link de trial, né, que está aí aparecendo para vocês, está fixado aí no chat. Então, quem precisar falar com a gente, entre em contato aí, a gente agenda uma conversa, o Vitor vai falar com vocês, ou o Jonathan, e eu também, e a gente conversa mais sobre o S3, tá bom? A gente faz uma apresentação técnica, tira dúvida comercial. Fiquem à vontade para acessar esse link para falar com a gente aqui na DataSafer, tá? Agora sim, vamos para as dúvidas. Deixa eu abrir aqui. Provavelmente a maior parte das dúvidas são técnicas, né? Então o Jonathan vai me auxiliar aqui. Deixa eu abrir aqui o perguntas e respostas. Vamos começar. Eu vi que já tinha algumas perguntas que já foram respondidas, né? O Yuri, até o Valber está aí no chat também com vocês, né? Então vamos lá. Bom, primeiro teremos envio da gravação, que eu vi aqui, que eu comecei lá no início, vamos ter sim. Vamos ver aqui mais perguntas. É que hoje teve bastante, né? E vi que o Valber já respondeu essa daqui. Os dados armazenados do Object Storage têm replicação nos data centers de vocês? O serviço está integrado no mesmo painel com as classes de armazenamento do S3 AWS. Quer responder, Jonathan? Vamos lá. O nosso S3, tá? Ele não tem vínculo com a AWS, tá? Ele é um S3 próprio, né? Então ele está dentro de um local dentro do nosso data center, né? Que é de gerência e administração nossa, tá? Ele não tem um vínculo específico com a AWS, tá? E sim, tá? Os dados, né? Eles se conversam entre os data centers, né? Você tem envio ali para os data centers que a gente tem disponibilidade hoje. Isso aí eu vi que é a segunda aqui. Minha dúvida é, por exemplo, o Jean mandou. Se estou armazenando imagens de um DVR no Object Storage, ele vai no formato original, o arquivo de vídeo? Vai no formato original, ele vai no formato padrão, tá? Aí o software também pode permitir que isso seja, que vocês façam alguma ação em cima desse dado antes do envio, como uma compressão, uma mudança de extensão para um formato de backup específico e tudo mais, mas originalmente ele vai funcionar, né? Vinculou ali com o S3, você manda o dado, ele fica o dado original conforme o dado ele é, tá?
Legal, vi que o Vitor já tinha respondido ali, não tinha descido para ver. O Paulo perguntou: o custo por giga é menor que o backup? Se você estiver falando do Cloud Backup, Paulo, é sim, porque é só o storage, né? Dentro do Cloud Backup a gente é software mais storage. Dentro do S3 é só o Só o Story. storage, e aí você utiliza com o software da sua preferência. Depois, se que você quiser falar mais sobre custo, aí, sobre orçamento, entra lá em contato no link que está fixado aí no chat que a gente conversa melhor sobre preço, tá bom? Posso usar uma unidade mapeada e trabalhar como file server? Você pode, tá, Marcelo, porém, tá, só vou pontuar aqui, tá, o armazenamento dele, ele não vai funcionar especificamente como um disco local, tá, o armazenamento dele continua sendo, né, em formato de object storage, então, permissionamento, né, dos objetos que tiver dentro do seu armazenamento ali, tá, ele vai estar todo vinculado ao permissionamento do S3, tá, sem vínculo, por exemplo, né, com qualquer outro sistema de permissionamento, como um AD, enfim, né, de gerenciamento de usuários, tá? Mas sim, você pode usar como um file server. Legal. Para quem usa DataSafer Backup é interessante migrar para o S3. Na verdade, são dois produtos diferentes, né? Um é produto de backup e o outro é só o storage. Então, não é exatamente assim que funciona, mas se você quiser, a Sim. gente faz uma apresentação, tá, Vladimir? A gente agenda uma apresentação e acho que vai ficar mais claro aí tecnicamente para você, tá bom? Ele é uma outra proposta mesmo, né, Vladimir? Você tem um software de backup, né, para uma cópia fiel dos seus dados, tá? E esse aqui você tem apenas o storage, né, para que você possa aplicá-los ali de diferentes maneiras, né, usá-los de diferentes maneiras. Podemos falar um pouco de segurança em relação a vírus. Falando do Object Storage, acredito que seja sobre a imutabilidade, né, Jonathan? Assim, a imutabilidade é uma camada a mais, tá? A gente vai ter toda a camada de segurança do próprio ambiente, do data center, né, em relação a isso, tá? E claro, né, a imutabilidade ela é um fator a mais de segurança, sim, tá? Então, se você, por exemplo, tiver algum problema com invasão, né, a imutabilidade ele é um recurso, né, que vai te permitir, né, ter a menor perca possível, tá? Então, assim, a imutabilidade acaba sendo uma camada a mais, além das seguranças que a gente já tem dentro do ambiente, tá? Quem aí é cliente Cloud Backup, né, já sabe como funciona, né? A gente consegue ter ali os dados preservados, né, tudo mais. Então a gente vai ter uma camada de segurança interna do próprio ambiente e aí você pode complementar com a imutabilidade, né? Isso. Perguntaram aqui, bastante gente perguntando se vai ficar gravada. Vai sim, vai ficar no nosso canal. Depois vocês, provavelmente, quem se inscreveu vai receber um e-mail quando já tiver postado lá no YouTube. Mas se você quiser, já pode acessar lá o canal. Como eu disse no começo da live, para quem não estava aqui, é importante relembrar. A gente teve um primeiro webinar em março sobre o Object Storage, que daí foi se aprofundando mais no lançamento do produto. Então, pode entrar lá, já assistir esse primeiro webinar e depois a gente vai postar esse daqui lá também, tá bom? Para backup com retenção mais longa, tipo contabilidades que exigem 5 anos, geralmente, é recomendado direcionar o backup para a Storage S3, utilizar o software de backup da DataSafer para o Storage. Acho que o ideal seria o Cloud Backup nesse caso, né, Jonathan? Você vai ter o Cloud Backup, mas se você estiver pensando, desculpa, qual é o nome de quem perguntou? Alexandre. Ô, Alexandre, se você estiver perguntando no intuito de você ter um dado ali um pouco mais parado, né, um dado que você não vai utilizar tanto, um dado que você não precisa ficar rodando backup, você pode usar ele como um archive, né, um arquivo morto. Você pode ter esse espaço e mandar esse dado lá ou ficar mandando esses dados para lá para eles ficarem estáticos lá, né, e você ter acesso, tá? Aí se você quiser algumas camadas a mais, né, como o próprio versionamento do software, compressão, deduplicação, aí teria que ser o Cloud Backup, tá? Eu vi que a pergunta do Marcelo aí sobre a unidade, o Vitor respondeu, né? Uhum. Não esqueçam de falar sobre valores, beleza? O Fábio, a gente pode falar sobre valores, sim. Entre em contato com a gente lá pelo link de trial. Se você já tiver o contato nosso aqui, meu WhatsApp, o WhatsApp do Jonathan, entre em contato com a gente.
do Vitor, também do comercial, que a gente conversa, tá bom? É que se a gente entrar em valores aqui, aí a nossa live vai terminar 2 horas da tarde, porque surge bastante pergunta, orçamento, então fica complicado. Mas quem já conhece o Cloud Backup sabe como que funciona a nossa precificação. É por volume contratado, né? Até falei no comecinho da live, um dos diferenciais nossos aqui da DataSafer é a precificação, que é só por volume, você não paga PUT, GET, IOPS, download, upload, é só pelo volume mesmo contratado, independente de como você vai utilizar o Object Storage, tá? Aí tem o ticket mínimo lá e você tem descontos progressivos conforme vai aumentando o volume, tá bom? Gustavo perguntando para mim com quem podemos falar de valores. Pode falar comigo mesmo, depois a gente conversa. Todo mundo que entrar ali naquele link que está fixado, que a Monique fixou aí no chat, a gente vai conversar depois, tá bom? Aqui tem um comparativo de valores, mais uma vez sobre valores, né? Sobre migração de Cloud Backup para S3, o Jonathan já esclareceu para a gente. Consigo migrar as imagens que tenho como backup para o S3 por vocês ou preciso baixar e upar? Eles não têm esse tipo de integração, tá? As duas ferramentas, Marcelo. Então, são como se fossem dois produtos separados mesmo. Se você precisar fazer a transferência de um arquivo do Cloud Backup para o S3, você tem que ter esse arquivo e upar novamente na ferramenta que você quiser, tá bom? Isso aí, isso aí. Diferenças de preço de acordo com o tempo de armazenamento do arquivo. Aí não é exatamente referente ao tempo, mas é conforme passar mais tempo, provavelmente você vai precisar de mais espaço. E aí pode ter essa diferença no preço, tá bom? Fazendo um adendo aí, eu imagino, tá, Gustavo, que a dúvida tá dele também sobre questões de tierização de S3, tá? Hoje a gente está com o nosso Ah, sim. S3, né? Ele funciona com um tier standard, tá? Então, eu imagino que você deve estar se referindo, conforme o dado vai ficando mais frio, né? Ali dentro do storage, ele vai caindo para um outro storage mais frio e tendendo a baixar o preço, tá? Hoje todo o nosso S3 é standard, tá? Então você tem todo o dado que está ali a quente. Isso, como a gente falou lá no começo, só para quem perdeu, só complementando o que o Jonathan falou, a gente não tem esse tipo de solicitação para você fazer a recuperação dos dados, a disponibilidade é imediata, então é um Isso, storage standard, um Object Storage S3 standard, seria é, porque você tem acesso aos dados a quente sem precisar fazer agendamento da recuperação dos dados, tá ok? exato. Ou Tende a ser um qualquer tipo de facilitador, né? solicitação. Sim, sim. Facilita ali para você recuperar na hora que quiser. A gente tem alguns minutinhos ainda, dá para ler mais algumas perguntas, mas lembrando as que não forem respondidas aqui, a gente depois vai subir lá no blog da DataSafer, perguntas e respostas, lá uma FAQ do blog, e aí todas as perguntas vão ser respondidas lá. Deixa eu ver aqui. Seria interessante oferecer Object Storage para empresas e integradores de segurança eletrônica com a finalidade de armazenar imagens de câmeras IPs e NVRs em nuvem. Qual a capacidade mínima de comercialização com o seu cliente do Backup Pro com uma cota de 500 GB? Depois a gente pode até mandar para você. Deixa eu ver se tem seu nome aqui. Se não tiver, manda aqui para a gente, por favor, no chat, que daí a Monique pega para a gente aqui, que daí eu entro em contato direto com você para a gente conversar sobre isso. Mas como o Jonathan falou sobre ele até um pouquinho antes de terminar a apresentação técnica, ele falou sobre essa questão de DVR e S3, tá? Que ela é um pouquinho complexa, dependendo vai depender muito do equipamento que você tenha, tá bom? Nossa aplicação salva os dados no AWS S3. Como podemos fazer isso com o S3 da DataSafer? Adalberto, também entre em contato aqui com a gente. Acesse esse link aí que está fixado no chat, Adalberto, que daí eu converso com você. Vou ter o maior prazer de te explicar, para a gente conversar e eu te apresentar os diferenciais do S3 da DataSafer, tá bom? Isso. E tecnicamente, tá, Roberto, a gente, assim, o seu dado está em S3 hoje, né? Pelo que você mencionou, a gente pode avaliar, nesse caso o dado estando em S3, tá? É, uma melhor maneira de trazê-lo para a gente aqui, tá bom?
dos apps apresentados, alguns têm custo de licenciamento. Vocês pretendem também disponibilizar algum app para usar os três? Então, hoje a gente tem os aplicativos, os softwares, né, que são compatíveis com o Object Storage da DataSafer. Justamente, como o Jonathan falou, o Object Storage S3 é um storage. Então, esse é o produto, é um storage que você faz a conexão com qualquer software da sua preferência. Então, a gente deixa aberto para você utilizar qualquer software da sua preferência para fazer a transferência dos arquivos e utilizar da forma que você preferir. Completando a resposta da pessoa, os softwares mostrados, tá? Todos existem uma versão free ou um trial para teste, tá? Todos eles. Esses que a gente mostrou, todos eles são licenciados, tem um licenciamento, você pode pagar, onde eles vão liberando mais recursos, tá? Conforme conforme ali né, o pacote que você compre dele e tudo mais, eles vão liberando mais recursos. Mas também existem outros softwares, tá, pessoal, que são open source, tá? Então, que vocês conseguem também ter, às vezes, entregar a mesma finalidade de um desses aqui e ser open source também. O Adalberto mandou uma pergunta aqui. As configurações que você fez pela S3 Browser é possível fazer no painel ou vamos precisar usar esses apps para gerenciar também? Bom, você consegue, no painel, tá, ele vai ter a criação dos buckets, tá? A questão de versionamento e mutabilidade, né, aí você vai precisar usar um dos softwares, tá? Por exemplo, o S3 Browser, ele é um bem completo, ele tem bastante desses recursos. Então, hoje, né, se você precisar habilitar a imutabilidade, o S3 Browser permite, mas eu tenho também, tá, outros formatos, tá, que a gente consegue habilitar essas funções. Beleza. Bom, pessoal, a gente está encerrando aqui, está terminando, está chegando no final, né? Então tem mais perguntas aqui para serem respondidas. Como eu falei, a gente vai responder todas. Quem precisar de um contato mais rápido, entre em contato com a gente aí. Se já tiver os nossos contatos de WhatsApp, enfim, qualquer contato que você tenha aqui nosso da DataSafer, ou acessa o link que está fixado aí no perfil para a gente fazer esse contato com você e marcar uma apresentação técnica, falar sobre preço, da forma que vocês preferirem. Agora a gente vai voltar aqui. Antes do sorteio, só tem um recadinho para vocês sobre o nosso próximo webinar, né? Deixa eu encerrar aqui. Então, no próximo mês, a gente já tem outro encontro marcado aqui. Dessa vez a gente não vai falar sobre S3, a gente vai falar sobre backup para Microsoft 365. Então, no dia 11 de julho, às 10 da manhã, o mesmo horário dessa nossa live de hoje, a gente vai falar sobre o backup para Microsoft 365. Aí a gente vai tratar do outro produto da DataSafer, que é o mais conhecido aí, que é o Cloud Backup, tá bom? Então, aí já tem o link na tela, você já pode se inscrever agora para a gente conversar no mês que vem sobre o backup para Microsoft 365 do Cloud Backup. Tá bom? Tenho certeza que vai ser bem proveitoso, tanto para quem já é MSP aqui da DataSafe e ainda talvez não trabalhe ou não conheça esse plugin aí que a gente tem para fazer esse tipo de backup, e também para quem ainda não conhece, entra também, acessa aí, se inscreve, que tenho certeza que vai ser produtivo para você conhecer esse produto e ter no seu portfólio para sua empresa, tá bom? E agora a gente vai para nossa última parte aqui, que é o sorteio, né? Agora sim a gente vai ter o sorteio dos brindes. Só lembrando que a gente vai precisar é, lembrar algumas regras aqui. Deixa eu colocar aqui, deixa eu pegar aqui, eu anotei. Ah, tá. Então vamos lá. Eu vou fazer 3 perguntas. Para quem participou do último webinar já sabe como que funciona. Eu vou fazer 3 perguntas, tá, pessoal? E essas 3 perguntas a gente vai fazer. Opa, deixa eu parar de compartilhar aqui. A gente vai fazer essas 3 perguntas e a primeira pessoa que responder vai levar o brinde. Deixa só eu ver se eu tenho a imagem aqui dele, né? Que é importante a gente colocar a imagem do brinde aqui, né? E depois, em seguida, a primeira pessoa que responder, então, cada uma das perguntas, são 3 kits desse daqui que eu vou mostrar para vocês. E a primeira pessoa que responder a Monique vai avisar a gente aqui, e aí leva. Só que daí, por favor, quem ganhar, da última vez teve uma pessoa que estava não identificada e a gente não conseguiu entrar em contato com ela. Então, se você tiver entrado com um link não identificado, alguma coisa do tipo, manda para a gente, por favor, no e-mail mkt, se a Monique puder colocar aí no chat, mkt@datasafer.com.br. Então, quem for o ganhador que a gente falar aqui, a gente
Pede que mande para a gente o nome completo, telefone e endereço. No chat, tá bom? No chat, desculpa. Então é no chat, não é no e-mail, não, é no chat. Então pode mandar no chat aí pra gente quem for o vencedor, tá bom? Então eu vou fazer a pergunta. A primeira pessoa que responder, na hora que a Monique me avisar que já ganhou, já saiu, aí eu vou para a próxima pergunta, tá bom? Lembrando que o kit é esse daí, tem a mochila, o caderno, o mousepad, a caneta e o copo da Stanley, tá bom? Primeira pergunta. Qual o ano da fundação da DataSafer? Já? Já foi? Diego, manda pra gente aí, por favor, no chat os seus dados, para a gente fazer o envio para você, tá bom? Quiser mandar só o nome também, o e-mail ou o telefone, a gente entra em contato. Segunda pergunta é: qual foi o segundo software apresentado? Não foi o que ele falou, foi o que ele apresentou tecnicamente. Então, qual foi o segundo software apresentado pelo Jonathan na apresentação técnica? Tô falando só uma parte, ninguém falou inteiro ainda. Ó, uma dica, o nome dessa ferramenta são 3 palavras. Foi? Beleza, Leonardo, manda aí os dados também para a gente enviar para você o kit. E o último, cite uma cidade das que a gente mostrou, onde a infraestrutura da Data Safer está distribuída, cite uma cidade onde a gente tem a data center. Não deixa eu nem terminar a pergunta. O Quem Mo- que foi o primeiro? Acho que foi o Murilo Valim. Murilo. Foi? Foi? Ou não? O Tia? O Isso Tia. aí. Murilo? Beleza, Murilo, manda os dados para a gente. Galera, então é isso. Muito obrigado, agradeço a vocês. A gente está encerrando aí no horário certinho. Espero vocês no próximo webinar, tá bom? Vai ser um assunto bem legal. Esse daqui vai ficar gravado. Todas as informações, todas as perguntas a gente vai pôr no nosso blog da DataSafer. E entra lá no canal da DataSafer no YouTube que a gente vai postar esse conteúdo lá e vem outros aí até o final do ano, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Obrigado a todos. Tchau, tchau.